Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Aí, galera, eu tô convidando todo mundo pra assistir, ou pra ouvir, melhor dizendo, o Spider-Cast. Caso vocês não ouçam, o Scorpion vai atrás de cada um de vocês. Fui! Spider-Cast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spider-Cast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o grande prazer de receber aqui no podcast o grande dublador Arthur Machado, que entre muitos trabalhos participou da direção do recém-lançado game do Marvel's Spider-Man 2, exclusivaço aí do PlayStation 5, um dos melhores jogos do ano indicados aí ao TGA. E também emprestou a sua voz para o vilão Scorpion. Arthur, tudo bem contigo, meu velho? Boa tarde, tudo bem? Como é que você tá? Por aqui, tudo certinho. É um prazer, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, cara, por você ter aceitado vir aqui bater esse papo comigo. E a primeira pergunta que te faço, você é parente do dublador Nelson Machado? Olha, eu acho que nesses meus 10 anos de profissão, eu já devo ter respondido isso acho que umas 1000 vezes. Foi mal. Imagina. Assim, todo mundo, obviamente, faz essa pergunta, mas eu não sou parente, não. Gosto muito do Nelson, tenho um carinho enorme por ele, a gente já trabalhou bastante junto, mas não é meu parente, não. É só sobrenome mesmo. É só o sobrenome que coincidiu. O Nelson é Exato. gente boa pra caramba, mano. Gente boa. Ele já veio aqui, Que legal. Vai fazer um ano que eu conversei com ele. Que legal. É uma figuraça. Mas, meu velho, a gente tem uma tradição aqui nesse podcast, porque todo mundo aqui que nos escuta é um bando de nerd que quer amplificar seus conhecimentos. Eu sei que seu tempo livre é pouco porque sua profissão exige muito tempo, mas o que nas horas livres você tem consumido aí da cultura pop, seja filme, seja livro, seja séries, games, qualquer coisa que você queira indicar para esse pessoal que nos escuta? Tá, olha só, eu gosto muito de jogar. Eu jogo desde pequenininho e assim, obviamente que nos últimos dias eu só joguei o Spider, né. Aham, E aí eu zerei ele e tal. Eu não tenho, eu acho que nem paciência e nem competência para platinar nenhum jogo, porque também eu não. sempre então, eu faço tipo assim, eu faço a missão desculpa, a história, né, completa, tipo, história principal completa, eu Uhum. sempre faço isso. Aí eu resolvo algumas missões extras e tal, e aí, cara, me dá 5 minutos, eu falo assim: "Não, chega, já valeu já desse jogo, não vou platinar nada não". Então assim, nas últimas semanas, assim, nas minhas pouquíssimas horas vagas, eu tenho feito isso. Como eu tenho um grupo vocal também, então eu, tipo, tô sempre, né, cara, tirando músicas, ensaiando com os caras. Hum. Então, deixa eu ver. E, cara, fora isso, resolvendo um monte de um monte de pepino da minha vida pessoal que tá mudando bastante, mas enfim, isso daí fica para um outro dia. Eu imagino. Você disse que tem um grupo vocal, você Exatamente. canta? Canto. Então, eu fui músico, né. Hum. Eu sobrevivi da música aqui no Brasil por quase 15 anos, né. Pô, que da hora. Então assim, eu na época tive banda de todos os estilos que vocês possam imaginar, assim. Eh, mas assim, a minha paixão mesmo sempre foi grupo vocal, né. Música pop, a gente abre 5 vozes e tal. Então, cara, essa sempre foi a minha maior paixão, só que para montar, sabe, para você manter 5 caras dentro de um grupo vocal no Uhum. Brasil, é muito difícil, é muito complicado, mas graças a Deus tá indo, tá indo. Pô, que legal. Logo a gente vai começar a se apresentar por aí. Pô, que da hora. Isso é interessante, né, eu acho que
Sempre que eu converso com dubladores aqui, né, volta e meia acontece de sempre: "Ah, não, a gente também tem outro projeto". Eu costumo dizer que jornalista e dublador são duas profissões que mais têm projetos paralelos além das suas aí. Geralmente, geralmente, Mas é muito geralmente. legal isso. Normalmente, às vezes, o dublador também tem um projeto de teatro também, Sim, 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 sim. É porque é assim, né, como todo dublador ele é um ator, né, Uhum, você tem que se formar primeiro no teatro, né, tirar o seu DRT de ator, para depois sim correr atrás, né, da dublagem. Então assim, muitos atores em dublagem, eles ainda são apaixonados pelo teatro, então assim, muitos deles, sabe, estão tipo, em cartaz e tal, alguns fazem umas pontinhas, né, na TV uhum. e tal tudo. Eu falo por mim, tá? Eu entrei para esse ramo já apaixonado pela dublagem. Eu fiz teatro porque tinha que fazer, e eu não Sim, tenho a menor vergonha, sabe, cara, de falar isso. É claro que eu fiz, me dediquei muito, me formei, aprendi a gostar, mas o teatro nunca foi minha paixão. certo. Eu gosto, né, mas a minha paixão sempre foi e sempre vai ser a dublagem, sempre. Legal. É. E aproveitando o gancho que você me deu aí, né, para fazer Uhum. essa pergunta, como que você, que era uma pessoa muito envolvida na música, acabou Uhum. entrando nesse meio da dublagem? Vamos lá, puxa aí a cadeira, porque a história é longa. Por favor, fica à vontade. Tá em casa, literalmente. Beleza, mas eu vou tentar dar uma resumida, porque é muito longa mesmo. Mas é o seguinte, tudo, tudo, tudo começou, Alfredo, em 2010. Eh, Até então eu ainda sobrevivia de música com mais algum emprego paralelo e eu fazia a faculdade de TI, que não tem absolutamente nada a ver com isso, né. Uhum, E, cara, aí, infelizmente, no mês de abril de 2010, meu pai veio a falecer. Eu estava com 29 anos na época, não tinha conquistado, financeiramente falando, absolutamente nada, a não ser um poisézinho que eu tinha, né. Pra quem não sabe o que é poisézinho, né, pra galera mais nova, é um carro mais antiguinho, assim. O meu, na época, era um Fiat Uno, então a gente chamava de poisé. Mas mas enfim, e aí, cara, eu parei pra pensar, depois, né, da morte dele, eu pensei assim: "Bom, música realmente não vai dar, eu tô quase 15 anos nessa, já tentei com todos os estilos possíveis e, cara, não consigo, sabe, sobreviver disso e tal, infelizmente vou ter que enterrar meu sonho". Aí eu pensei: "Cara, TI não é pra mim", eu era ruim pra caramba nisso, odiava a faculdade, fazia por livre e espontânea pressão, e aí eu pensei: "Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é trancar, né, a facu". E aí eu pensei assim: "Cara, o que que eu posso fazer que seja similar à música?" E, meu, nunca quis ser rico, sabe. uhum, Só queria ter um sustento digno, assim, sabe, e tal. Aí eu lembrei que, assim, desde os meus 17 anos, mais ou menos, todo mundo chegava em mim e falava: "Cara, você tem voz de locutor, bicho, né, por que que você não trabalha em rádio e tal, que não sei o quê?" Aí eu na hora pensei: "Putz, mano, mas rádio deve ser uma panela e tal." Aí eu descartei. Aí eu pensei em locução também, aí eu rapidinho descartei. Aí uma voz interior falou pra mim: "E dublagem, Arthur?" Aí eu parei pra pensar, porque eu sempre fui um cara muito desconfiado, sabe, desculpa, sabe, sempre desconfiei até da minha própria sombra. Aí eu pensei: "Cara, mas você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que viva disso, cara?" Mas a voz, cara, continuou falando: "Dublagem, vai pesquisar, vai pesquisar." Aí beleza, aí eu entrei no Google na época, digitei "curso de dublagem em São Paulo", aí apareceu a Unidub, a Universidade de Dublagem. E eu sempre fui muito fã de Cavaleiros do Zodíaco, e eu gostava Opa! muito, mas muito, muito, muito. E eu gostava muito do Shun, muito. Aí quando eu vi que um dos professores era ele, era o Ulisses Bezerra, eu falei: "Cara, eu preciso ligar nesse lugar." Aí eu liguei pra eles, cara, eu segurei o rapaz lá por mais de 1 hora no telefone, porque eu fiz todas as perguntas que vocês possam imaginar. E aí, quando ele me explicou que tinha que ser ator e tal tudo, sabe, pra seguir, né, nessa área, eu pensei: "Cara, fazer teatro, que saco, bicho." Eu falei: "Mano, eu tô ferrado, cara", sabe, porque eu preciso disso pra ontem, sabe. Uhum.
Mas beleza, mesmo assim eu fui lá, e aí quando eles me passaram lá os valores e tal, eu lembro na época que eu quase chorei, porque eu estava desempregado e tal, estava quebrado, né, cara, meu pai deixou uma pá de dívida, e enfim. Mas eu falei: "Mano, eu vou fazer, não sei como, mas eu vou fazer". Aí beleza, aí eu vou pular tudo o que aconteceu entre o curso básico e o curso avançado lá. Aí, depois que eu fiz esses 2 cursos lá, eu fui fazer teatro. Fui fazer teatro, e aí eu fiz teatro mais ou menos uns 2 anos e meio, assim, mais ou menos. Eh, Aí eu tirei o meu DRT, né, Uhum. me formei, e aí eu fui atrás, né, de dublagem. Só que assim, pra quem não sabe, quando você não é conhecido nesse mercado, você não tem nome nenhum, você tá querendo entrar, se você não tiver nenhum amigo, cara, o negócio é muito difícil, mas é muito difícil, porque ninguém vai querer abrir as portas para você. E o detalhe é, quando as pessoas resolvem abrir a porta, cara, você tem que estar muito preparado, mas muito preparado, porque uma chance é assim, ó, você vai ter uma chance, tipo, em 1000, sabe. Então, cara, você tem que mandar muito bem. E então, assim, só que nesse meio tempo, sabe, desde que eu comecei a fazer o curso, né, o básico na época lá de dublagem, eu era meio que um CDF, assim, cara, porque eu chegava em casa e ficava estudando dublagem por horas, todos os dias. Você queria isso pra você, né, então Exatamente. E eu, cara, pensava assim: "Cara, é tão difícil, sabe, eu sei que vai ser tão difícil pra me darem uma chance, então quando me derem, eu preciso mostrar que eu vou ser diferente". Cara, graças a um pouquinho do meu esforço e graças ao bom Deus, as uhum. coisas aconteceram assim. Quando eu tive a minha primeira oportunidade, o diretor falou: "Caramba!" Ele falou: Você nunca tinha dublado mesmo?" Eu falei: "Não, nunca." Ele falou: "Meu, então seja muito bem-vindo." Ele falou: "Cara, com essa voz aí e com esse talento, meu, ninguém vai te segurar." Então, assim, graças a Deus, agora no mês que vem, eu vou estar completando 10 anos, né, nessa área. Boa. E, cara, hoje eu já, enfim, sou dublador, diretor, professor, então, assim, deu tudo muito certo, cara. Não foi fácil, nem um pouco fácil para chegar aqui, mas no final deu tudo muito certo. Não é fácil, cara, é nada, nenhuma Nada, profissão que a gente quer absolutamente nada. seguir, é tudo Sim, complicado, as exato, chances, são escassas, isso em qualquer área, exatamente. isso aí que você tá falando, eu me identifiquei muito, porque Aham. eu passo por isso também, sabe, na minha Sim, área do jornalismo. É sim, extremamente complicado, a gente busca por uma chance, passa tempos sem ter ela, e quando tem, a gente tem que dar o nosso melhor, porque a gente não sabe quando vai ter outra dessa de novo. exato, você falou tudo. Mas é isso. E você lembra quem foi o seu primeiro, quando você foi dublar a primeira vez, quem era o diretor da situação? Lembro, claro. Até assim, é uma história um pouquinho engraçada. Eu vou contar rapidinho, resumindo também. Como é que foi a minha primeira escala? É assim, ó, quando você vai atrás de oportunidade, ou pelo menos na minha época, 10 anos atrás, quando você ia, você tinha que fazer estágio, tá, Uhum, nos estúdios. Só que assim, estágio em dublagem, diferentemente de várias outras áreas, você não é remunerado. Você vai uhum, lá, você fica sentado, você fica vendo vários outros dubladores trabalharem e, cara, você não pode abrir a boca, sabe, porque pra eles novato calado tá errado, e cara, você fica lá, assistindo até alguém resolver te dar uma chance. certo. Isso em quase todas as casas que abriam, né, pra estágio, menos na Vox Mundi. Na Vox Mundi, como é que funcionava? Você fazia uma semana de estágio, e aí, na semana seguinte, você, entre aspas, era obrigado a gravar um registro de voz. Uhum, E aí foi assim que rolou comigo. Só que, o que que aconteceu? Quando eu fui gravar o meu registro, foi com um super diretor, você deve conhecer, chamado Orlando Vigiani. ah, sim. Ele tem mais de 50 anos só de dublagem, ele é a voz de vários personagens super famosos aí. E, cara, eu estava extremamente nervoso, ansioso. Aí eu fiz o registro e tal, só que
ele simplesmente não me liberava, não falava comigo e eu lá dentro do estúdio, cara, tremendo, velho. Aí, de repente, vem um rapaz, Ariel, gente boa pra caramba, meu amigo hoje, abriu a porta do estúdio, assim, abriu um tipo sorrisão pra mim e me deu mais um monte de texto e fechou a porta. Aí eu pensei: "Cara, o que que tá acontecendo aqui, meu? Esses caras, eles querem me infartar, sabe?". É, bicho, porra, né, fala comigo, caramba. Aí o Vigiane, do jeitão dele, assim, abriu o talk e falou: "Pega aí, você vai fazer o", acho que era Joseph, sei lá. "Você vai fazer o Joseph, anel 17". Aí eu pensei: "Cara, eu nunca fiz um registro tão grande, cara. Não é possível". Cara, eu fiz mais 15 cenas, cara, 15 cenas. Já Aí estava eu trabalhando. Isso, sem saber. Aí eu pensando: "Mano do céu, cara, mas esse registro, sabe, de mais de 1 hora". Uhum. É, aí na hora, né, é que acabou, aí o Vigiane falou: "Valeu, valeu, valeu, tchau, que não sei o quê". E nada, né, cara, de me explicar. Aí aquele mesmo rapaz, o Ariel, ele volta lá pra minha cabine, ele abre a porta lá do estúdio, com um sorrisão e fala assim pra mim, ó, ele falou a frase que mudou minha vida, Alfredo. Ele falou assim: "Bem-vindo à Vox Mundi". Aí eu falei Caraca. é, aí eu falei: "Como assim, cara?". Ele falou: "Ó, eu não sei se você acredita em Deus ou não". Ele falou: "Mas se eu fosse você, passaria a acreditar". Ele falou: "O que acabou de acontecer com você, acontece uma em 1 bilhão de vezes, e eu vou te explicar". Ele falou: "Era só para você ter feito o seu registro, como a gente faz com trocentos atores todos os dias e libera eles". Ele falou: "Quando você terminou de gravar o seu registro, um cara chamado que hoje é meu grande amigo, e se ele por um acaso ouvir, um beijo para ele, um cara chamado Felipe Grinan". Ah, sim. Já Então, tentei trazer esse maluco pra cá alguma vez, mas ele não me responde. ó, depois fica tranquilo que depois eu falo com ele, tá. Oh, valeu, cara. É, ele é gente finíssima. Ele só é super ocupado, mas é gente finíssima. Eu imaginei o Leon do Resident Evil 4. Exatamente, é ele mesmo. Então, aí é o seguinte, o Felipe Grinan, ele é workaholic. Cara, ele não falta em uma escala, mas nem se ele estiver morrendo, bicho. Nesse dia, nessa situação, ele ligou para o estúdio, falando que ele estava com uma dor de estômago muito forte, e Au. que ele não poderia ir. E, detalhe, eh, aquele projeto que ele iria fazer era um fixo dele, e tinha que ser entregue para anteontem, tipo assim, o cliente estava na jugular do Nossa. estúdio há dias. E os caras ficaram em choque, porque o Felipe falou que não ia. E aí, o que que eles pensaram? Eles acharam que o meu timbre de voz era parecido com a voz dele. Eu já ia dizer isso. Então, exato. Tanto é que a gente já fez vários trabalhos juntos, já vários. A gente já disputou vários testes e tal. E aí, assim, aí o que que eles falaram? Bom, o rapaz aí tá muito nervoso. Não vamos avisar ele de que vai ser uma escala, porque senão ele vai travar. Entra lá, entrega os textos para ele, ele vai fazer o fixo do Grinan, né? A gente vai mandar para o cliente. Se o cliente não gostar, pelo menos a gente mandou. Aí depois a gente refaz com o Grinan. E é óbvio, quando chegar a próxima temporada, o Grinan reassume o personagem. Simples assim. E aí eles não me falaram nada. Aí eu fiz a escala, a minha primeira escala profissional, e aí ele me explicou tudo isso no fim. Cara, eu comecei a chorar que nem criança, cara. Eu comecei a chorar, eu falei: "Eu não acredito". Ele falou: "É", ele falou: "Agora você já faz parte do elenco da Vox Mundi". Então a Que da Vox hora. é, cara, a Vox é uma das casas que eu tenho mais carinho, assim, sabe, por ter sido a primeira casa e tal. Então, assim, é uma casa que eu sempre vou carregar, né, levar, né, no meu coração. E o cliente gostou, você sabe dizer? Não sei dizer, mas pelas poucas vezes que eu conversei com o Grinan, eu acho que ele não teve que refazer não. Menos mal, que da hora. É. O
Uma coisa que a gente comentou do Nelson Machado no começo do podcast, né? Porque eu assisto o canal dele e Uhum. ele costuma dizer que a primeira vez que ele entrou no estúdio pra dublar alguma coisa, ele entrou e falou beisebol, né? Beisebol? Hã. Isso. E aí eu costumo perguntar pros dubladores, quando nessa primeira vez que você foi dublar, você lembra qual foi a primeira coisa que você falou? Olha, eu tenho quase certeza que como era um reality de moto, e o meu cara quer dizer, o meu cara não, o cara lá do Grinã, era todo fortão, meio mala, assim, eu acho que era alguma coisa tipo assim: "Valeu, cara". Sabe? Ah, entendi. É sempre assim, é sempre uma coisa simples, né? É sempre. Sim, sim, sim. Então, mas no meu caso, nem poderia ou desculpa, talvez não tivesse sido, porque já era um personagem grande, era um fixo Isso. de um outro cara. Então, assim, tanto é que eu lembro que tinha, sabe, algumas falas grandes, assim, e tal, tanto é que eu suei, né, pra fazer, Uhum. mas eu acho que a primeira deve ter sido alguma coisa assim, que os caras tinham arrumado a moto dele e tal, né, alguma coisa assim. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. Dentro da dublagem, você até Hum. comentou alguns aí, mas eu sei que algumas pessoas podem chegar pra você e falar que você é uma referência pra elas. Mas quais são as suas referências assim de profissionais da dublagem que você fala, putz, esse cara aqui me inspira? Você falou do Ulisses Bezerra, mas tem mais alguns? Sim. Olha, eu posso até, assim, explicar em categorias diferentes de inspiração. Ou Uhum. seja, tem gente que me inspira como ser humano, Boa. e tem gente que me inspira como profissional. Não vou entrar, obviamente, em detalhes aqui, mas, assim, pessoas que me inspiram, vai, né, no geral, vai. Só para não ficar chato, né, porque vai que eu cito o nome como ser humano, aí a pessoa depois ouve e fala: "Poxa, mas o Arthur acha que eu sou ruim, que eu mando mal", e vice-versa. Não é nada Mas disso, gente. então, mas assim, pessoas que me inspiram, Luiz Antônio Lobui, é um cara que me inspira, demais, porque assim, além dele ser extremamente capacitado, ele é um talento, assim, ele é de uma humildade, uma simpatia, ele é um gentleman, é um cara que me abraçou desde o começo. Mauro Castro é um cara que eu amo. Boa. Afonso Amajones, eu sempre me inspirei nele. Eu, tipo, construí muito do meu trabalho, me baseando nas inflexões dele, sabe, no jeito dele falar. Inclusive, quando uma vez uma, tipo, diretora X, eu devia estar dublando, acho que há uns 2 anos e meio, 3 anos, talvez até menos. Eu fui dublar uma série com ela, eu fiz um negro muito forte, era um cara jogador, né, de basquete, aí eu fiz uma voz mais aqui e tal, assim. Aí eu lembro que a primeira frase que ela falou, assim, pra mim, que como ela não conhecia ainda, né, o meu trabalho, ela falou assim: "Adorei a Majones", sabe. Cara, quando ela me chamou de Amajones, mas eu fiquei tão feliz, cara, e, cara, tão lisonjeado, porque, assim, pra mim, ele é um monstro e em sentido de timbre de voz, tá. Tô falando só de timbre de voz. Pra mim, a voz do Amajones é a mais bonita da história da dublagem. Porra, A que foda. Majones, pra mim, ele tem um timbre fenomenal. Fora que ele é um puta dublador e um diretor extremamente dócil, porque eu tive o privilégio de ser dirigido por ele, em um anime. E, cara, ele trocava ideia comigo, brincava e, cara, dava umas dicas fenomenais, me elogiou pra caramba. E aí eu falava pra ele: "Pô, velho, meu, eu não chego nem sequer, sei lá, a unha, né, do teu pé e tal, tudo". Ele: Uhum. "Imagina, não sei o quê, blá-blá-blá, blá-blá-blá, não sei o quê". Então, cara, foi muito legal, cara. Então, eh, eu acho que a voz que mais me inspira, que sempre me inspirou, é a do Afonso Amajones. Pra mim, ele é maravilhoso, completo. Grandes profissionais aí da É. dublagem. E quando você falou que entrou na dublagem vai fazer 10 anos agora, né? Isso, Nesse aham, ano 10 dois anos. Foi dezembro de 2013, desculpa, dezembro de 2013.
Dezembro de 2013, legal. Nessa época, se eu não me engano, estava começando a se popularizar a dublagem dos jogos, dos videogames. É, Os jogos começaram a vir com mais frequência isso, dublados, né? exatamente. Que não tem nem esse nome, é localização que vocês chamam. Localização, é isso aí, né, Ne- localização, mas o trabalho é bem similar, viu, é bem similar. eu escuto falar que tem algumas diferenças. Você não vê a Isso. imagem do personagem no jogo, Às você vê. vezes vê, às vezes vê. Então, deixa eu até te explicar. Como eu dirijo mais localização do que dirijo Uhum, dublagem, é é assim, na localização, digamos que 90% ou, sei lá, 95% do tempo, você só tem 2 coisas: áudio e texto, certo. tá. De vez em nunca, o cliente, ele manda vídeo sim, porque ele quer que você Uhum, faça em um formato chamado lip sync, né, sincronismo labial. Então uhum, aí fica igualzinho a dublagem. Vai ter o certo. vídeo, o personagem, a boca batendo, o áudio e texto. Aí é igualzinho, não tem a menor diferença. Isso quando for lip sync, né. Uhum. Agora, quando forem os outros arquivos, né, de áudio, aí o cliente geralmente não manda mesmo vídeo, ele manda só Ah, áudio. entendi. Às vezes é porque o jogo ainda tá em desenvolvimento, eles ainda talvez nem Também, têm essa também. cena, né. Também. E outra, como no mundo dos games, rola uma confidencialidade muito pesada, assim, Uhum, multas que, tipo, ultrapassam a casa de 1.000.000 de euros. uhum. Então assim, cara, mesmo pra gente, sabe, que a gente tá lá, né, localizando e tal tudo, eles, tipo, mandam um mínimo de informação, entendeu? Sim. É bem restrito, assim. Eu escuto falar, um caso que foi até polêmico para os profissionais envolvidos, né, que Hum. foi o jogo Death Stranding, conhece? Aham. Eh Conheço, fui eu que dirigi ele. então, pô, legal, Death é que Stranding eu foi o primeiro game que eu dirigi, conheço um pouquinho. então tá certo, porque Hã. eu entrevistei na época a Hã. Vizedec, Ah, né, sim, aham. e ela comentou que as primeiras vezes que ela dublou algo deste projeto, ela sequer sabia que se tratava do Death Stranding. Sim, Né, e ela falou: "A gente ficou totalmente no escuro com exato. esse projeto". Então, às vezes Foi. acontece do dublador nem saber o que ele tá dublando necessariamente, Sim, né. sim, sim, sim. Olha só, na verdade, assim, eu não lembro exatamente, claro, de todas as escalas com ela. Uhum, Aliás, quem escalou ela fui eu e tal, e a Vi, ela é uma fofa, ela, tipo, manda uhum. bem pra caramba, e mas eu lembro que o que a gente ficou no escuro é que a gente não sabia exatamente se a personagem dela tinha, tipo assim, problema, sabe, de tipo, como é que eu posso dizer? Problema de dicção, você Uhum. entendeu? Se tinha a língua presa ou não, se era mais velha ou não. Então, assim, a gente foi se guiando muito pelo áudio original, porque eu lembro que o cliente não passou quase que informação nenhuma, sabe? Sim. Então, a gente realmente acabou ficando muito, sabe, né, no escuro, principalmente em relação à personagem dela. Eu imagino que isso deve dar, tipo, um certo problema pra vocês saberem que rumo vocês tomam. Exato, exato, exato. Foi um desafio, foi um desafio. Eu imagino. E eu tenho você falando aí de lipstick, né, eu isso aí é uma coisa que acontece acho que desde 2020, que existe uma IA, e agora eu não tô entrando aqui no papo da IA que todo mundo Não, aborda não. agora na dublagem, né, mas é Sim. uma IA diferente, que é uma IA que pega o idioma que está sendo utilizado naquele jogo, e ela sincroniza automaticamente com o lábio daquele personagem. Exato, Se eu exato. não me engano, o primeiro jogo que fez isso foi o Cyberpunk, né, ele Olha, tinha se eu pode util ter sido, porque assim, o Cyberpunk, eu não sei se você sabe, mas eu dirigi boa parte dele, que boa, foi o elenco de São Paulo. legal. Só que assim, o elenco de São Paulo, a gente só fez pontinha, né, inclusive eu fiz várias pontas,
E a única informação que o cliente passou pra gente foi: "Falem o máximo de palavrão possível, pode falar qualquer coisa, qualquer groselha que vocês quiserem". Cara, eu nunca brinquei tanto, assim, brinquei, claro, no sentido positivo, né, não é que eu Uhum. fiz o game, né, no esculacho, não. A gente nunca brincou tanto com a atuação que nem a gente brincou nesse game. Cara, a gente falava muito palavrão, mas muito palavrão e umas coisas muito pesadas e, cara, não voltou uma refação, cara, não voltou uma, assim, sabe. Tipo, passou tudo mas eu não cheguei a ver, sabe, tipo assim, os gameplays e tal, Uhum. né, não cheguei a ver pronto assim. A única coisa que eu lembro é que a maioria, né, dos arquivos eram arquivos livres, ou seja, Uhum. não precisava de sincronismo nenhum, o cliente falou, e aí a gente fez tudo bem soltinho, cara. É porque no Cyberpunk, muitas das falas são por meio de rádio. Então você tá jogando lá Hum, com o personagem. Pra começar, o jogo é em primeira pessoa. Então não sim, precisa ter uma sincronia labial com o seu personagem a maior parte do claro, tempo. claro. E muitos das missões que você recebe, das side quests, que tem várias no jogo, você Uhum, recebe por rádio. entendi, Então, nesse caso, não realmente não precisa se preocupar com a sincronia labial. entendi, show de bola. É, mas Legal. eu lembro que na época eu fazia um estágio, né? Eu Hum, trabalhava no portal de notícias e eu lembro quando saiu essa notícia da sincronia labial, feita por legal. IA, né? E enfim, tipo, isso daí deve ser uma coisa que deve facilitar muito o trabalho de vocês. Eu não sei quantos jogos depois começou a usar isso, se tornou um padrão, mas isso daí Olha, deve facilitar. Se isso se tornar um padrão, deve facilitar muito o trabalho de vocês. claro, claro, claro. Olha só, dos games que eu dirigi, até onde eu sei, nenhum teve, sabe, esse uso, né, da tipo Uhum, IA. Eh, o único game que eu fiquei sabendo que fizeram isso 100% foi o do Harry Potter, uhum. e aí parece que ficou tudo bem certinho, assim, sabe. Ficou. Então, mas os últimos games que eu, né, dirigi, enfim, sinceramente não ouvi nada a respeito não. E você agora que também, além de dublar, faz direção, como foi que aconteceu essa, não vou dizer transição, porque você ainda continua dublando, mas como foi que Claro. aconteceu esse upgrade na sua profissão Aham. de dublagem? Então, Alfredo, eu na época eu estava com 5 anos, né, de dublagem, estava dublando muito, 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 e aí eu recebi um convite de um cara chamado Eric, gente boa pra caramba, falou pra mim: "Ó, tem um estúdio novo, com um cliente novo, que a gente tá fazendo entrevista com alguns atores, né, pra ver quem que a gente escolhe, enfim, quem que a gente vai selecionar pra ser, né, diretor, né, na casa e tal. E, meu, a gente queria, né, tipo, sentar com você, bater um papo e tal, tudo". Falei: "Vamos embora". Aí eu fui, fiz, né, a entrevista com eles, com o pessoal da Audioman. E eles foram, assim, gente finíssima, assim, sabe. Aliás, eles são até hoje eu tenho um, tipo, carinho enorme por todos eles lá. E, cara, aí deu tudo tão certo assim que eles foram pra uma salinha, né, trocar ideia, me pediram pra esperar um pouquinho. Quando saíram da sala falou: "Meu, é você, cara, bem-vindo". Aí eu falei: "Porra, sensacional". Aí, o primeiro game que me deram pra escalar e dirigir foi exatamente o Death Stranding. Uhum. Como que é essa responsabilidade de, por Nossa. exemplo, fazer a escalação de um personagem, olhar para um personagem e falar: "Putz, esse personagem aqui precisa dessa voz". Claro que eu acho que você vai Sim. realizar testes ou coisas do tipo. Exato, exato, exato. Então, foi uma baita responsa, porque, assim, era o primeiro game solo da carreira do Kojima, né. Sim. Então, assim, era uma baita responsa, cara, uma baita responsa. E, nesse caso, eles foram muito 10 assim, sabe, porque eles passaram várias informações, assim, sabe, várias informações. E conforme eu ia vendo as fotos, né, dos personagens, é o que você falou.
pessoal, né, lá do Kojima pediu teste para todos os personagens. Então, assim, a gente ia selecionando 3 pessoas, né, diferentes para cada um. Inclusive, o próprio Silvio Giraldi, que já dublava aquele ator no The Walking Dead há muito tempo, ele teve Uhum. que fazer teste. O cliente quis fazer teste com ele, sim. Aí nós colocamos o Silvio e mais 2 pessoas e tal. E, cara, é uma tremenda responsabilidade. Eu sempre falo que, assim, como tudo na vida, quando você está começando, você comete alguns erros que depois, lá na frente, você fala assim: "Nossa, meu, se fosse hoje, né, eu não teria feito isso". Sim. Uma coisa que o Death Stranding serviu de escola pra mim é o seguinte, em relação à escalação, tá. Na época, o que que eu achava? Eh, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. Imagina assim, ó, que tem um cliente do outro lado do mundo, ok, pedindo 3 opções. Na minha cabeça era: se eu mandar 2 Ferraris, olha só, 2 Ferraris e um Golzinho bonitinho, o cliente não vai escolher o Gol de jeito nenhum. Uhum. Ele vai pegar uma das Ferraris. Mas, cara, é inacreditável, é a lei de Murphy. Se você mandar para o cliente 2 Ferraris e um Gol bonito, ele vai falar que a Ferrari é ok e o Gol é a coisa mais maravilhosa do mundo. Que louco. É sério. Então assim, e hoje, eu até entendo a cabeça do cliente. Sabe por quê? Imagina assim, ó, imagina se nós fôssemos o tal cliente, ok? Uhum. A gente manda um game nosso para ser localizado lá na Rússia, tá? Certo. Só que a gente não entende bolufas de russo, nada, zero. Então assim, quando a gente manda e os caras lá do estúdio da Rússia mandam 3 testes pra gente, você concorda comigo que a gente ouvindo o áudio desses testes, nós, como não entendemos absolutamente nada de russo, a gente não vai saber quem é que está atuando bem ou não. Sim. A gente vai só se basear pelo timbre de voz. Sim. O timbre que mais parecer com o nosso personagem na voz original, a gente vai escolher. Você entendeu? Entendi. Faz Então sentido. então, quando nós mandamos em português para uma galera lá fora que não fala absolutamente nada, eles só se basearam pelos timbres. Então, em alguns casos, eles escolheram esses Gols, entendeu? Que não Uhum. são carros ruins, ou seja, não eram atores ruins, só que ainda não estavam prontos, né, para aqueles personagens tão difíceis, tão grandes. Mas enfim, a partir do momento que o cliente escolhe e fala: é esse e ponto final, ninguém vai mudar". Então a gente tentou fazer o melhor trabalho possível, eu lembro que eu tentei extrair o máximo de todo o, tipo, elenco, sabe. E eu falo para você tranquilamente que pelo menos 97% do elenco entregou exatamente tudo aquilo que tinha que entregar. Ficou maravilhoso, espetacular. Alguns colegas, infelizmente, deixaram um pouquinho, né, a desejar, mas eu tenho certeza que, se por um acaso a gente vier a trabalhar com esse Death Stranding 2, né, que tá chegando aí, eu tenho Uhum. certeza que a gente vai conseguir entregar 100%. É o tipo de experiência que você só consegue, adquirir se você errar no meio do caminho, né. Exatamente, se você passar por ela. Se você passar por ela, exatamente. Exatamente. Você começou com o Death Stranding e de lá pra cá você começou a dirigir outros projetos também, né. Vários outros, vários outros, vários Que outros. tem algum projeto que o estúdio deixa mais livre para vocês escolherem, quem são as ou quem vão ser os Os dubladores, ou protagonistas? os protagonistas ou Então então, olha só, de todos os games que eu já dirigi até hoje, os protagonistas e os coadjuvantes, que são mais próximos dos protagonistas, a gente nunca pôde escolher, tipo assim: "Ó, eu quero fulano e, uhum, tipo, já é ele". Não, não. Sempre o cliente pede teste,
Ah, sempre o sim. cliente vai pedir 3 opções diferentes, e aí o cliente escolhe. O máximo que o cliente faz, ele chega para mim e fala assim: "Ó, você como diretor, você manda para mim as suas sugestões". Exemplo: "Ó, eu acho que o Alfredo para mim é a opção um, o Joãozinho é a opção 2 e o Pedrinho é a opção 3". Só que em várias vezes que eu mandei assim, vamos supor, se fosse essa ordem e esses os nomes, o cliente fala assim: "Ok, super obrigado, mas para mim o Pedrinho é a opção um, Alfredo 2 e o Joãozinho 3", entendeu? Entendi. E aí, como obviamente o projeto é do cliente, a gente não questiona nada, quem ele escolhe a gente fala amém, acabou. Não, total. E quando rola, por exemplo, de algum Star Talent, acho que teve até o caso agora do Teve, do do Rodrigo. Homem-Aranha. Isso, do Rodrigo, Isso, né. isso. Como é que acontece essa comunicação? O cliente já chega direto pra vocês e fala: "Olha, Ele fala. tem aquele cara ali que é um Ele ator muito fala, famoso, eu quero ele". exato. Aí o cliente pede para a gente entrar em contato com ele para ver o quanto que ele vai cobrar, aí Uhum, ele responde para a gente repassa, né, para o cliente, aí eles começam a negociar entre eles, entrando uhum. em um acordo, aí rola. E o Ah, Rodrigo, entendi. nossa, cara, o Rodrigo foi uma satisfação, assim, porque, meu, o cara é global, o cara é Sim. bonitão, o cara com certeza deve ter muita grana, sabe, famosão, enfim, ele tinha tudo, cara, pra ser um mala, pra ser um arrogante. O cara é um doce de pessoa, é E uma ficou das legal, pessoas. hein? Oi? E ficou legal, viu? Ficou fenomenal, cara. Ficou fenomenal. Ele, tipo, manda muito bem, muito bem. E ele é extremamente dirigível. Boa. Eu lembro que quando ele, tipo, chegou, sabe, né, no estúdio, e aí a gente, né, se apresentou e tal tudo, ele falou assim: "Arthur, não quero que você pense, sabe, ai não, pô, meu, eu tô aqui, né, com o Rodrigo, né, da Globo, que não sei o quê". Ele falou: "Meu, é ator e diretor". Ele falou: "Meu, o que você falar pra mim vai ser lei". Aí Boa. eu falei: "Imagina, imagina". Mas, cara, mas a gente foi trabalhando junto com uma sintonia e uma harmonia, assim, e o Rodrigão é muito gente boa. Ele é um fofo, cara. Puta cara legal, velho, sabe, boa praça, humilde. Ele é literalmente gente como a gente, sabe. Mó simplão, um baita de um ator, sabe, super humilde. As poucas coisas que eu precisava corrigir, ele falava: "Sem problema, vamos fazer assim e tal, que não sei o quê". E, cara, ficou fenomenal, cara. O Que Craven, bo cara, pra mim ficou maravilhoso, cara. Ficou muito bom. Eu não Ficou Pra falar muito a bom. verdade, se você chegar pra uma pessoa e disser: "Olha, isso aqui foi feito por um Star Talent ou por um ator global", ninguém vai nem Você não vai perceber. botar uma fé, você não vai exatamente, você não vai botar fé, porque ele é um fora da curva. Sim, Ele é um fora da curva. Ele é muito bom, ele é muito bom. é sempre muito polêmico quando a gente fala desses assuntos de Star Talent, Sim, né. sim. A gente tem vários exemplos que deu muito ruim, que o trabalho não Oh, ficou legal, né. exato. Mas nesse caso aí em questão, não tenho o que reclamar não. É, é. E olha, eu vi, tipo assim, acompanhei, né, um pouco de assim, da da receptividade, né, da galera em relação, né, ao trabalho dele, e 99% falando: "Meu, ficou animal, ficou animal, ficou Pô, animal". Então, cara, nossa, cara, fiquei muito feliz, viu, muito feliz mesmo. E ele, repito mais uma vez, ele é um cara fenomenal, assim. Ele foi um parceiraço, brincalhão, na hora que a gente tinha que ficar bem sério, a gente ficava concentrado. Ele, tipo, pedia para passar várias vezes, eu falava: "Rodrigo, você tá em casa, eu quero que você ensaie quantas vezes forem necessárias, sabe, fica à vontade, cara, eu tô aqui só para te ajudar". E, nossa, cara, foi simplesmente maravilhoso. e falando agora deste projeto em específico, que é o Marvel's Uhum, Spider-Man 2, né, jogo que uhum. inclusive tá até concorrendo aí ao TGA, né, o The É, Game Awards. exatamente. Como que quando foi que esse projeto chegou até ti a primeira vez? Olha, eu não lembro exatamente a data,
Eu acho que a gente começou as escalações, assim, os castings, eu acho que foi em janeiro, se eu não estiver falando bobagem. Uhum. Eu acho que foi em janeiro. Ó, Cara, a gente começou as gravações no comecinho de fevereiro e fomos mais ou menos até o fim de junho, começo de julho. boa. Diretaço, diretaço. Então, nessa época, eu trouxe o Diego Marques aqui, mais ou menos por essa O época, Diego cara. Marques, Diego É, Marques, gente é, boa, gente boa. O que foi o Peter. Peter Parker, né. Isso. E, obviamente, nesse período ele não ia falar nada, né, eu também nem Claro, perguntei, claro. que eu tenho ciência disso, né, mas a Sim. gente falou bastante do trabalho anterior dele, que foi o primeiro Marvel's Spider-Man, né. Sim, E tipo, ele retorna agora como Peter Parker, como deveria ser mesmo, né, o cara mandou muito bem no primeiro jogo, né, sim. e eu acho que, tipo, fez um Peter Parker definitivo nesse game aí, cara. Definitivo, definitivo. É assim, ó, o Diego, eu, tipo, conheço ele eu acho que é mais ou menos o mesmo tempo que eu dirijo, então tem mais ou menos uns 5 anos e meio, mais ou menos. A primeira vez que eu dirigi o Diego foi numa DLC do primeiro Spider. Uhum, Então assim, ele, tipo, é um cara super talentoso, extremamente talentoso, muito profissional. Mas no começo, a gente brinca até que, não foi muito fácil o nosso trabalho, assim, porque o Diego é um cara mais na dele, sabe, né, mais uhum, fechadão e tal. E como ele não me conhecia muito, então, sabe, fica tipo assim, ficou um pouco, sabe, aquele lance de com um pé atrás. Isso lá atrás, tá bom? Lá na época da, certo. tipo, DLC. Aí, a segunda vez que eu dirigi ele, foi no Spider Miles Morales, que o Uhum, Peter aparece só um pouquinho. sim. E aí, já foi um pouquinho, né, mais legal e tal tudo, mas eu brinco até com ele que nesse tipo Spider 2, como a gente gravou juntos, assim, sei lá, uns 6 meses, 6, 7 meses, cara, deu pra gente lavar toda a roupa suja. Ah, que Deu bom. pra gente trocar muita ideia e hoje, pelo menos da minha parte, eu sempre falo isso pra ele, ele tem um novo amigo. Eu gosto muito dele. A gente se respeitou muito. O Diego, cara, se entregou demais e, cara, eu, tipo assim, joguei o jogo inteiraço, assim, e, cara, o trabalho dele ficou espetacular, Ficou. espetacular. O Diego foi um parceiraço e não é porque eu dirigi não, mas eu acho que em sentido de atuação, no primeiro ele já tinha dado um show, ele já tinha Sim. dado um show, tá maravilhoso. Mas eu achei que nesse aqui, o Diego se entregou ainda mais, ficou mais orgânico, sabe. Eu Você sente que a cada sofrimento, cara, né, do Peter, parece que o Diego tá sofrendo de verdade mesmo, assim, sabe, uhum. cada fala cara, cada gaguejadinha, assim, sabe, nossa, cara, ele fez de um jeito impecável, cara. O trabalho dele ficou fenomenal. Ele se entregou pro personagem. Demais, cara, E demais, demais. aqui em casa, né, tipo, eu sou a única pessoa que joga videogame. Os Certo, demais, assim, tipo, não entende nada aqui, que são meus pais, né. certo. E quando eu estava jogando o Marvel's Spider-Man, Uhum, o 2 agora, né, aham, como é um jogo com muita cutscene, tem muita conversa e muita. tudo mais, né, teve uma hora que minha mãe chegou aqui no quarto e falou: "Você tá jogando ou tá assistindo um filme?" É, que bom, É que tipo, bom. porque Agradeça realmente, ela por mim. ela vai estar escutando isso aqui. Ah, show de bola. Então, um beijo pra senhora. Pra você ver, porque realmente, cara, ficou. Tem horas que parece que você tá assistindo um filme, Não de tão, parece, cara? De tão de natural, bicho, que ficou. tão natural. É até difícil. Por isso que eu perguntei logo no início, né? Aquela questão de você ver ou não o personagem, né? Sim, Porque sim. parecia que vocês estavam sabendo exatamente o que estava acontecendo ali. É Então, umas. e olha só, no Spider, a gente não teve vídeo nenhum, mas sabe que é nenhum? Absolutamente nenhum. A gente não teve vídeo. O Spider a gente fez 200% só com áudio. É que eu acho que vocês conhecem bem o universo do personagem, né? Porque não, é Também, um personagem que não se também. resume só a E jogos, tem outra coisa filmes. e outra coisa que eu tenho que fazer uma menção honrosa aqui, e dar os créditos, porque a equipe de tradução, eles acompanham todas as gravações, né, na Audioman. E tem um cara chamado Sam,
que ele é o meu braço direito. Então, Certo. assim, ele vai, cara, me brifando de várias coisas, sabe. Exemplo, o Miles, né. Uhum. O Ítalo é um meu, eu sempre falo pra ele, é um moleque fora da curva elevado à 10ª potência. Imagina muito talento, mas muito talento dentro de um ser humano, só que 10.000 vezes mais humildade dentro. Tipo assim, o Ítalo é um cara que todo mundo queria ter como, cara, melhor amigo, velho. O Ítalo é um fenômeno, velho, é um fenômeno. E ele, por ele ter um cuidado muito grande com o próprio trabalho, às vezes a gente tinha lá uma frase que nem era tão complexa, mas aí o Ítalo falava assim: "Maninho, cara, vamos ver, né, com o Sam, qual que é o contexto, né, o que que tá rolando mesmo lá e tal tudo, porque ó, dependendo tipo assim, da situação, eu posso fazer uma inflexão X, uma inflexão Y, aí eu: "Não, cara, você tá coberto de razão, só um minutinho", aí ia lá eu: "Sam", ele: "Oi, Tur, ó, Sam, tal fala de tal linha que não sei o que, não sei o que lá, o que que tá rolando?". Aí ele explicava pra gente e a gente: "Ah, tá", aí a gente falava: "Ó, então a inflexão tem que ser assim, assim, assado", ia lá e fazia. Então assim, cara, foi um trabalho que a gente fez com muito carinho, com muito cuidado, em cada falinha, sabe. Cada falinha a gente tentava acertar 300% nas inflexões. O Ítalo, ele teve primeiro o seu protagonismo lá no Miles Foi o Morales, Miles Morales, aham. que é tipo, não vou dizer que é uma DLC, mas é uma expansão, não chega a ser um jogo completo, né, Hum. é um jogo completo, mas é tipo, é um jogo mais curto, que serve justamente para Sim, introduzir sim. esse personagem e Exato. deixar o caminho preparado para o Marvel Spider-Man Perfeito, 2. E perfeito. nessa época, você falando aí dele, eu lembrei que o Miles Morales, ele saiu logo no começo da geração do PS5, e isso foi durante a pandemia, Aham. né. Então eu imagino que nesse tempo vocês estavam fazendo esse trabalho, se adaptando àquele cenário de Nossa, pandemia, cara, né? foi difícil, foi difícil. Eu lembro muito bem, né, desse jogo, eu lembro muito bem que, alguns colegas, na época eu tive até que dirigir remotamente, Uhum. eh, e cara, esse ano aí foi muito triste, cara, pra mim, porque foi nesse ano que eu perdi o meu melhor amigo, né, Puts, então, né, da dublagem, que é um cara chamado Caio César. Você você deve não, com cer saber, né, sim. quem que é. E e e assim, eu lembro que eu, tipo assim, dirigi ele, né, no Miles Morales, ele fez vários thugs, assim, né. Uhum. E aí, eu lembro que ele soltou a seguinte frase, cara, ele falou assim: "Olha, Arthur, eu não sei, cara", ele falou: "Mas eu tô com um sentimento de que muitos de nós". Nossa, cara, é um lance muito forte. Ele falou assim: "Muitos de nós vão morrer ainda esse ano". Puts. Aí eu falei: "Como assim, Caio?", sabe, "Vira a boca pra lá, que não sei o quê". E ele, infelizmente, eu acho que o jogo lançou, Caio morreu coisa de 1 mês depois, cara. 2 meses depois. Que triste, né, cara? É, Ele muito era triste. quem no jogo? Cara, então, ele fez vários, tipo, bandidos, entendeu? Ah, Ele tá. fez, né, é só umas pontinhas assim, mas se você joga, cara, você bate nele umas 1000 vezes, né, no jogo, né. Você escuta ele assim. Eu acho que o maior trabalho que ele fez na dublagem foi aquele desenho, acho que é Rick and Morty, alguma Ah, eu coisa assim. sei, ele era a primeira voz do Rick, né? Isso! É isso aí, é isso aí, é Eu isso vi aí. eu estava É esses isso dias aí. no Twitter e o pessoal falando: "Pô, o cara morreu tão jovem e tudo mais", eu estava Exato, vendo. exato, exato. Ele era meu padrinho, né, de casamento, ele foi padrinho, né, da minha filha, ele era meu, tipo, irmãozão, assim. Tanto é que no Death Stranding, ele é o Deadman. Não sei se Uhum. você lembra do Deadman. Eu não joguei Death Stranding ainda. Ah, não jogou? Não, Ah, tipo, eu gosto tá. muito das obras do Kojima, né, Entendi, mas esse Death Stranding eu tive uma certa preguiça de jogar ele, porque entendi, enfim, entendi. mas eu quero dar uma chance pra ele depois. Claro, claro, claro. Joga sim. A gente falando aí do Miles Morales, né, Hum, e eu lembro que eu estranhei uma coisa no jogo, não sei se você vai se lembrar o que que foi que aconteceu.
Porque eu sei Foi que um na bug? dublagem. Hã, Não, não é bug nem nada, foi uma troca de voz ali, né? Porque hã, eu sei que vocês não vão lembrar todos os detalhes, eu sei que na dublagem isso é comum de acontecer. sei. Mas você sabe dizer por que, que o dublador do JJ mudou no Miles Morales? Claro, lógico, sei, sei sim. Eh, o Mauro Ramos, na época, eh, ele teve uns probleminhas, né, Uhum. particulares, assim, para não entrar muito, né, no mérito, e aí ele, tipo, acabou não fazendo, né, esse Ah, trabalho tá. por causa, né, de uns probleminhas particulares dele. E aí a gente colocou teste, né, a gente abriu o Uhum. teste, e aí na época a Sony escolheu, eu acho que foi o Jorge Destes. E aí ele fez e tal tudo, e aí agora, né, para o 2, a gente voltou a Uhum. falar com o Mauro, porque a Sony, né, pediu pra, tipo, falar com o Mauro, né, para o Mauro, né, voltar, aí o Mauro falou: "Faço, faço sim". Aí ele foi lá e fez. É, tipo, é porque o Mauro, como JJ, a gente já tá acostumado, porque ele não Ah, fez só no é. jogo, né? Ele fez em outras mídias também, o É, é. JJ. Sim, sim, sim. E ele é maravilhoso, né, cara. O Total. trabalho do Mauro Ramos, meu Deus do céu, cara, sai de baixo. O Cara, cara é um absurdo, velho, é um monstro, é um monstro. eu me racho de rir com aqueles podcasts do JJ lá durante o jogo, né? Que falando do Sim, Spider-Man. é super engraçado, é super engraçado. E E eu. ele faz com uma facilidade, Alfredo, nossa, cara, com uma naturalidade, nossa, é muito bom, cara. Ele é uma escola, cara. Ele é, cara. Não que o do Miles ficou ruim, não é nada disso. Sim, É sim, sim, que sim. causa uma estranheza, né? A gente tá Lógico, é acostumado com o bem outro, diferente, é bem diferente. totalmente diferente. É, Nesse Marvel's Spider-Man 2, você além de dirigir, você também fez o Scorpion, né? O fiz o vilão. Scorpion, então. O Scorpion, no primeiro jogo, lá no Spider-Man, né, no primeiro, ele, tipo, falava bastante, falou bastante. Sim. Era você também lá no Era primeiro? eu, era Legal. eu, era eu. Aí no Miles Morales ele, né, não tem nada ali, e aí quando o Sam, né, da tradução, me falou que o Scorpion ele ia, né, voltar, cara, eu, tipo, fiquei super empolgado, né, porque no primeiro, pelo menos, eu lembro, cara, meu, gostei demais dele, sabe, Sim. demais. Então, assim, aí eu fiquei super empolgado, achando que ele ia falar pra caramba e tal. Cara, quando chegou quando os arquivos chegaram e eu vi que tinha 9 arquivos só, eu falei: "Mano, vocês estão tirando". Aí, eu acho que hoje eu já posso falar, né, já tranquilo pra Pode, todo pode. mundo. Então, cara, quando eu vi que ele morria, eu falei: "Ah, vocês estão tirando, velho". Aí o Sam ainda falou: "É, Thor", ele falou: "Meu, é o Kraven, cara, que mata ele". Aí eu: "Puta, que raiva", tal. Inclusive, uma das minhas poucas brincadeiras nesse sentido com o Rodrigo foi essa. Um dia eu estava lá, né, cara, dirigindo ele, aí eu falei assim: "Pô, Rodrigo, você matou o meu fixo, cara, desse jogo". Aí ele: "Ah, é? Qual que é?". Aí eu falei, né, que foi o Scorpion e tal, ele falou: "Ô, Arthur, sinto muito, sinto muito". Falei mas, cara, olha, o Scorpion foi um dos vilões, cara, dos quais eu fiz até hoje, assim, que eu mais criei carinho, sabe, mais, tipo, desenvolvi carinho, cara, Uhum. por ele, porque no primeiro eu lembro que ele falava muito e, cara, tinha umas nuances bem legais, entendeu, sabe. Meu, nossa, cara, no primeiro foi bem legal, bem legal, bem legal. Nesse segundo, óbvio que eu tentei fazer até melhor e tal, mas ele, tipo, falava muito pouco, né, então mal deu pra tipo, trabalhar em cima dele, né. É o pesadelo de quem dubla, sei lá, The Walking Dead ou Game of Thrones. Exato, Né? Que a pessoa nunca sabe que exatamente. ela tem um fixo lá e de repente o personagem Do nada morre. morre. É isso Acaba aí, o serviço dela, acaba é o isso aí. trabalho. Mas pelo menos você estava na direção, né? Ah, sim, isso daí financeiramente você pode ter certeza que é melhor do que o Spider Peter, Spider Miles, você ganha Uhum. mais que todo mundo. O que, que você atualmente prefere fazer? Dublar ou dirigir?
Olha, essa é uma excelente pergunta. Porque é assim, ó, eh, depois de 10 anos, eu falo por mim, tá, não tô Uhum, falando pelos outros colegas. claro. Cara, tem muita coisa hoje que eu dublo, porque assim, eu preciso pagar boleto e tal, então Uhum, assim, acaba virando, entre aspas, uma profissão como qualquer outra, né, do sim, cidadão comum, né, do dia a dia. Agora, quando são produções que eu realmente gosto, gosto mesmo, e que eu sou bem escalado, cara, eu amo dublar. Aí, nesse momento, eu gosto muito mais de dublar do que dirigir, tá. certo. Agora, direção, eu sou apaixonado, sempre fui, tanto direção de dublagem quanto, né, de game. Óbvio que eu prefiro dirigir game, mas, cara, eu vou te falar que tiveram algumas produções que eu, né, dirigi, principalmente, né, na dublagem, que, olha, cara, foi um saco. É muito Sério? chato, é muito chato, mas quando eu dirijo alguma coisa que eu gosto muito, nossa, mas eu me realizo, sabe, me realizo por completo, principalmente quando sou eu que escalo, né, Uhum, o elenco, porque aí você pode cara, qualquer dublador que você venha a entrevistar, pergunte se já foi dirigido por mim e, cara, se falar que sim, pergunta, cara, como é que é. Não tô falando tecnicamente, sabe, não uhum. sou melhor que ninguém, não é isso. É É o empolgação. ambiente isso, é o ambiente que é comigo. A gente brinca muito, eu sou muito carinhoso, muito educado com todo mundo, sabe. Eu sempre penso assim, ó, eu tento ser o mais profissional possível. E o mais profissional pra mim, na minha cabeça, como eu sou dublador também, eu sei que quando você tá lá, né, no microfone, você precisa de paz de espírito. Você Sim. precisa estar tranquilo. Ou seja, por mais que você não goste do diretor, e tem muita gente que não gosta de mim, e isso faz parte, por mais que eu saiba que aquela pessoa não gosta de mim, mas eu vou tratá-la ali dentro, no estúdio, como se fosse minha melhor amiga de infância, Uhum. sabe. Mas, cara, eu trato que nem um bebê, todo mundo. Por quê? Porque eu tô pensando no trabalho, eu tô pensando no resultado final. Faz sentido. Exato. Acabou o trabalho, a pessoa pode ir para o extremo norte do planeta e eu para o extremo sul. Tá tudo certo, a gente não precisa ser amigo, não precisa ir comer pizza junto, nada disso. Sejamos profissionais. Lá dentro a gente se respeita, a gente vai se tratar bem, eu vou estar lá só para ajudar. Acabou. Cara, a pessoa não precisa nem olhar para minha cara. Eu sou profissional, acabou. A escala tá tudo certo, vida que segue. Então, assim, eu sei que eu enrolei muito, mas resumidamente vamos supor que é uma produção que eu gosto muito de dublar e uma que eu gosto muito de dirigir, ainda assim eu prefiro dublar, Tá. tá? Eu ainda prefiro dublar, mas eu gosto muito de dirigir, mas muito, muito mesmo. E quando você fala, tipo, produções de dublagem, produções de games, que você tem uma preferência pelos games, é porque também você é um jogador também, né? Ah, eu jogo, cara, desde que eu me conheço por gente, cara. O primeiro videogamezinho que eu tive, na minha casa, lá no comecinho, lá dos anos 80, eu lembro que ele era eu não lembro o nome dele, tá, mas ele era um retângulo de madeira com umas plaquinhas pretas, ele tinha 2 pininhos só, não eram nem controles, eram pininhos pratas e tinha Cara, um e juro, tinha um jogo só que era o vôlei. O vôlei eram 2 pauzinhos pratas, assim, em uma tela preta, e a bola era um quadradinho quadradinho prata. não é o Pong, não? Cara, eu não sei, bicho. Eu sei que isso é de 83, 84. Foi o primeiro videogame que eu tive. Aí depois eu tive o Atari. Uhum. Aí depois eu tive o Master System, Mega Drive, aí do Mega eu fui para o Nintendo 64, aí do Nintendo 64 Play 2, Play 3, Play 4, Play 5. Teve uma trajetória aí um pouco diferente da minha, porque Hã. eu comecei com a Nintendo, o meu primeiro videogame Nintendo. foi o Dynavision, sabe? Dynavision, lembro dele. Lembro Dynavision. dele. Aí eu fui pro Super Nintendo,
Aí de lá eu É. fui pro Play 1. Play 1, sensacional. Aí depois Play 2, aí do Play 2 eu fui pro 360, tive o Play Olha, 3 também. que E aí legal, foi, daí pra lá, fui só acompanhando. que legal, Maninho, que legal. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. Eu quero primeiramente agradecer por você ter reservado esse tempinho aqui pra vir bater esse papo comigo. Espero que pra ti tenha sido uma experiência tão boa como foi pra mim. Foi muito bom, Pô. foi muito bom. E eu vou foi deixar muito o bom. microfone aberto aqui pra você fazer a sua divulgação, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho. O microfone é seu, cara. Muito obrigado. Olha, primeiramente, Alfredo, obrigado pelo convite, obrigado aí, cara, você foi uma simpatia, eu super agradeço, foi bem legal, espero ter, tipo, contribuído, né, com, tipo, alguma coisa, enfim, super obrigado, certeza. obrigado a você e a galera toda que vai ouvir, enfim. Cara, quem quiser me encontrar nas redes sociais, no Facebook é Arthur Machado, né? Só lembrando, o Arthur é com TH. No Insta é Arthur Machado 824. Não me perguntem o porquê desse 824, porque foi o Insta que criou ele. Ah, sim. Twitter, eu acho, porque, cara, o Twitter eu mal uso, velho. Praticamente não uso, mas eu acho que é arte dublador, alguma coisa assim. Enfim. E, cara, é isso. E a gente tá aí sempre, sabe? Tipo, estudando, se dedicando, tentando fazer cada vez mais uma dublagem melhor, pensando sempre em vocês, né? Nos fãs. Então, se a IA não acabar com a nossa carreira, eu pretendo dublar até meu último suspiro de vida, cara. Ah, vai não, cara. O pessoal tá muito impressionado. Tô vendo certas coisas aí com o IA, cara. O pessoal, olha só a voz do fulano fazendo tal coisa. Você vai olhando e parece que não tem nada a ver, cara. Nada a ver, exatamente. Exatamente. Isso aí pode até acontecer em algum momento, mas vai demorar pra gente ver isso. Amém. Mas, galera, vocês que nos escutaram até aqui, muito obrigado a todos vocês. E, por favor, sigam a gente aqui no Spotify. Também estamos no YouTube, se inscrevam, deixe sua curtida, sua inscrição. E sigam a gente nas redes sociais. Tem a rede social do Spidercast, que é o contato_spider, onde eu posto as novidades do podcast. Sempre que sair episódio novo eu coloco lá. E tenho minhas redes sociais pessoais, que é o Carvalho_Alf, que é tanto o Instagram como o X, ou Twitter, como preferirem, né? Lá vocês podem trocar ideia comigo, sugerir convidados. Se tiverem ao meu alcance, eu vou tentar trazer. Se não tiver, eu tento mesmo assim. E é isso aí, galera. Obrigado a todos que nos escutaram. E eu aguardo vocês na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.